Artilheiro do São Paulo no ano, Luciano destaca o trabalho de Zubeldia. Vive intensamente o futebol. Atuando atrás do centroavante, o camisa 10 do tricolor paulista vive momento de artilheiro com o treinador argentino. Destaque entre os artilheiros. Em 34 jogos na atual temporada, Luciano marcou 12 gols e anotou uma assistência, é o artilheiro do São Paulo. O camisa 10 do tricolor paulista vive momento positivo dentro do Brasileirão Série A 2024. Zubeldia chegou esse ano para comandar a equipe paulista. Após o trabalho que não funcionou com Thiago Carpini, o argentino ficou responsável para ajeitar a casa. Luciano, em entrevista à ESPN, destacou o trabalho do treinador são paulino. O Zubeldia é um treinador que vive intensamente o futebol. Nos treinamentos aqui, ele corre com a gente, ele briga com a gente, nos ajuda a melhorar em vários aspectos. Conversa muito com todos, não só ele, mas a comissão inteira também, disse Luciano à ESPN. A importância do treinador. Com Lucas e Caleri, Luciano atua um pouco mais recuado, mas não deixa de entrar na área adversária para anotar os gols. Durante a conversa, o camisa 10 do tricolor paulista também comentou sobre o posicionamento dentro de campo. Para mim, isso me beneficiou bastante, porque como eu sempre falei, quando o treinador precisa de mim para jogar em qualquer posição, eu jogo, mas ele pede para ficar perto da área. Graças a Deus tem saído os gols, boas atuações, e isso eu devo muito a ele, completou o artilheiro do São Paulo em 2024. Nos últimos jogos, Zubeldia encontrou a equipe titular. A principal dúvida para a maioria da torcida era no meio de campo, se Lucas e Luciano poderiam atuar juntos. O técnico argentino mostrou que ambos podem estar na equipe titular. O time de Zubeldia. Luciano, Lucas e Ferreirinha formam os três meio-campistas na formação 4-2-3-1. Dessa maneira, Caleri é o centroavante, fica mais avançado. Detalhe importante também para as movimentações do camisa 10 e 7 durante as partidas. Lucas Moura pode atuar pelos lados do campo, mas, no retorno ao São Paulo, ganhou destaque sendo meio-campista centralizado. Nos jogos, o atleta reveza essa posição com o próprio Luciano, parceira que vem trazendo frutos ao tricolor paulista. Contra o Grêmio, é provável que o trio seja titular. São Paulo x Grêmio, onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Brasileiro. A partida entre São Paulo x Grêmio pelo Brasileirão será transmitida pelo Bolavik Brasil com um pré-jogo de 1h30 antes do apito inicial. Duelo de tricolores. Pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira 17, São Paulo e Grêmio se enfrentam no estádio Morumbis, a partir das 20 horas, horário de Brasília. Na tabela, o time paulista ocupa a 6ª colocação com 27 pontos e ainda busca a liderança. Já o Imortal se encontra na zona de rebaixamento com 11 pontos em 18º, porém, com 2 partidas a menos em decorrência do adiamento por conta das enchentes no RS. Em sua última atuação pelo torneio nacional, o São Paulo foi derrotado pelo Atlético Mineiro por 2-1 na Arena MRV. O Grêmio vem de uma vitória no duelo válido pela Copa do Brasil, diante do Operário por 3-1, resultando na classificação para as oitavas de final. Onde assistir? Premier, Pay-Per-View. Bolavik Brasil, site transmitirá a partida em tempo real. Prováveis escalações. São Paulo, Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Diego Costa e Wellington, Alisson e Gustavo, Lucas Moura, Luciano e Ferreirinha, Caleri. Técnico, Luiz Zubeldia. Grêmio, Marchesin, João Pedro, Jeromel, Gustavo Martins e Reinaldo, Dodge, Vilazanti e Edenilson, Cristaldo, Pavon e Nunes. Técnico, Renato Portaluppi. Arbitragem. Árbitro, André Luiz Quetino Policarpo Bento, MG. Assistentes, Guilherme Dias Camilo, MG, e Vitor Hugo Imazu dos Santos, PR. VAR, Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira, MG. Meio-campista decepciona, Zubeldia nos treino e treinador decide que não vai mais utilizá-lo no São Paulo. Treinador tem feito uma avaliação no elenco do São Paulo e tem ajudado na montagem para a sequência da temporada. Mercado de emprestados do São Paulo. Zubeldia recebeu um compilado de vídeos de 4 atletas emprestados. Igor Lisiero, Fegson Mendes, Orejuela e Raí Ramos. O treinador do São Paulo está avaliando algumas peças do elenco para a sequência do ano. Raí deve continuar no Ceará, onde tem sido destaque. Orejuela quer e deve continuar no Medellín. Tendência é de uma rescisão com o clube mantendo um percentual do atleta. Conversas ainda bem iniciais. Mendes tem vontade recíproca de jogar no Del Valle, mas aguarda aval de Zubeldia.
Liziero deve ser reintegrado, sendo o que mais agradou ao argentino desde o primeiro momento em contatos com a direção. Registrados mas Igor Liziero e Fegson Mendes foram registrados no bid e podem reestrear pelo São Paulo. O Made in Cotia será aproveitado, mas o equatoriano ainda não convenceu e tem grandes chances de ser negociado. Fegson Mendes tem negociações avançadas com o Independiente Del Valle. O São Paulo estudaria sua utilização após o empréstimo ao Elche, mas ele não foi aprovado pelo Zubeldia até o momento. Emprestado até o meio do ano ao Elche, o equatoriano ficou 9 partidas no banco de reservas e somou poucos minutos no clube espanhol. O clube não quis optar por exercer a compra do atleta, que tem valor fixado em 2,3 milhões de euros, 12,8 milhões de reais. O Al Rayyan pede 7 milhões de euros, 41,5 milhões de reais por Thiago Mendes. Na primeira oferta recusada pelos Qatari, o São Paulo fez uma proposta de 1,2 milhão de euros, 7,1 milhões de reais, pelo jogador. O staff do atleta tenta diminuir o valor pedido. Zubeldia pergunta a todo momento sobre a situação de Thiago Mendes e como está o desenrolar da negociação. O treinador quer contar com o meio-campista a todo custo. Ele acredita que o clube precisa de um jogador com as características do Thiago. Entre Thiago Mendes e São Paulo está tudo alinhado. Parte salarial e tempo de contrato. O tricolor vive a expectativa de resolver a situação ainda nesta abertura da janela de transferências, mas tem em retorno de James Rodrigues preocupa o São Paulo e Casagrande detalha bastidores, será um problemaço. Colombiano brilhou na Copa América e futuro no tricolor está em xeque. O São Paulo volta aos gramados nesta quarta-feira 17, para encarar o Grêmio no Morumbis, em partida válida pela 17ª rodada do Brasileirão Série A. Atualmente na sexta colocação com 27 pontos, a missão é conseguir os 3 pontos para entrar no G4 da competição. Entretanto, além dos preparativos para a sequência da temporada, o soberano também se movimenta nos bastidores, já que a janela de transferências tem demandado negociações. Diego Costa é uma das baixas do atual período, após fechar acordo com o Krasnodar da Rússia. Gabriel Neves, que não está mais no elenco, também pode ser negociado de forma definitiva e gerar reforços nos cofres do clube. Porém, a situação de James Rodrigues é outro caso que causa expectativa nos bastidores. Isso porque o colombiano foi o grande destaque da Copa América, eleito o melhor jogador da competição. Mas a maneira como voltará ao São Paulo levanta dúvidas e especulações. Craque muda ou não muda no SPFC? Isso porque certamente o badalado meia certamente será cobrado sobre uma mudança de postura. A torcida está empolgada sob a esperança de uma nova fase, mas o comentarista Walter Casagrande Júnior detalhou um problema que pode acompanhar James assim que desembarcar no Brasil. Tudo depende do James Rodrigues, do comportamento dele. Ele vai voltar e treinar para cacete? Ele vai dar carrinho? Ele vai receber e enfiar para os atacantes, deixar os caras na cara do gol. Ele vai dar assistências? Ele vai fazer tudo isso? Aí seja bem-vindo. Se for voltar, ficar emburrado, não viajar com o time se não for titular, ficar ameaçando ir embora, ameaçar rescindir contrato, aí, o James vai ser um problemaço. Iniciou. Destaque na Copa América pode agravar problema. Na opinião do ex-jogador, o desempenho brilhante durante a Copa América pode agravar a marrã, que o jogador não fez questão de brecar em seu relacionamento com o clube. Está nas mãos do James Rodrigues. Ele tem que mudar o comportamento dele. Será que ele vai estar disposto? Se ele já se achava a última bolacha do pacote sem estar jogando nada, pensa hoje. Ele deve estar se achando todas as bolachas. Ele tem esse temperamento de querer ser titular dos times. Esse tipo de comportamento não vai funcionar no São Paulo, finalizou. Flamengo vacila no mercado e contratação de peso prefere assinar com São Paulo de Zubeldia no Brasil. Jogador de 33 anos tem ótima relação com Tite, mas Flamengo foi avisado que o São Paulo é prioridade. Mercado do Mengão. O Flamengo mudou a sua tática no mercado da bola. Em um primeiro momento, seriam reforços pontuais e sem muito investimento, mas agora a direção está disposta a conseguir grandes nomes e com uma boa grana. Claudinho e Lucas Paquetá são jogadores que o clube tem tentado com mais ênfase no mercado. A dupla tem esbarrado nas exigências de Zenit e West Ham, respectivamente, mas o sistema defensivo também tem sido observado. Ayrton Lucas tem recebido diversas sondagens do futebol do exterior e Matias Vina saiu valorizado da última Copa América. Com isso, novamente o nome de Alex Sandro ganhou força nos bastidores do clube. Alex Sandro no CRF,
Segundo informações do jornalista Léo José, da coluna do Fla, o Flamengo entrou em contato com Alex Sandro para saber mais informações do veterano. Ele atuou com Tite na seleção brasileira na última Copa do Mundo. Apesar disso, o que poderia ser uma contratação de peso se tornou um vacilo. Isso porque o jogador prefere seguir na Europa neste momento. O lateral de 33 anos é cobiçado por clubes da Espanha e Itália. Além disso, como já foi informado em algumas oportunidades pela reportagem do Bolavik Brasil, o retorno ao futebol brasileiro não está descartado, mas a prioridade do jogador é o São Paulo de Luiz Zubeldia. O jogador tem ótimo relacionamento com Tite, dos tempos da seleção brasileira. A diretoria flamenguista já fez contato com o atleta em outras oportunidades, mas nunca foi para a frente das tratativas na época. Com isso, o tricolor paulista se aproximou do lateral, com líderes do elenco fazendo contato com o atleta. Ademais, a torcida do SPFC também invadiu as redes sociais do experiente, e existe uma pressão familiar para ele atuar no clube. Se o Flamengo tivesse mantido contato, assim como fez com outros jogadores como Claudinho, Wendel e entre outros, poderia ter a preferência neste momento e conseguir fechar com o lateral esquerdo por um longo tempo.